Eu acho que o que vocês vão ver a partir de agora vai acabar virando uma série. É a série Coisas que eu falo em sala de aula que eu acabo me arrependendo. E olha, acompanha aí pra vocês verem. Muito bem, pessoal. Eu fiz uma enquete, né? Pedi para que o representante conversasse com vocês, porque eu vou determinar o teor, né, das essências que vocês me trouxeram, né? Trouxeram para a aula. Na verdade, eu vou determinar o teor de uma. Vou mostrar o procedimento de das várias amostras aqui. E aí, no final, eu mostro como é que foi feito o cálculo, né? Por que que eu perguntei criança maldita. Desculpa, vozes da minha cabeça. Que tem gente aqui correndo aqui atrás aqui. Por que que eu perguntei se você... Ah, uma bomba nessa criança. Por que que eu perguntei se vocês preferiam em forma de live? Porque dava para vocês fazerem perguntas, tá? Então, assim, esse vídeo, ele vai ficar um pouquinho meio diferente. Por quê? Porque, primeiro, eu estou toda parametrado, eu ainda não estou com máscara, porque eu ainda não comecei o procedimento, tá? Então, ele vai ter alguns cortes, que é óbvio que tem que ter, né? Então, nesses cortes, eu vou explicar o que que vai acontecer, tá? A primeira coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte: existe uma tabela meio que por cima que fala a seguinte questão. Ok. Que fala a seguinte questão. A cada gota, você pode multiplicar por 0,01, que equivale a uma determinada porcentagem. Eu vou fazer com minha essência, né? A essência de amadeirada, tá? E eu vou testar se essa tabela de conversão que eu encontrei na literatura de química, ela funciona. Se ela funcionar, então eu vou utilizar para todos, tá? Então, vão acompanhando aí, tá bom? Então, a gente vai ter pequenos cortes, tá bom? Então, aguardem. Então, primeira coisa é mostrar para vocês que a embalagem continua totalmente lacrada, tá? Pelo que o fabricante falou, aqui contém exatamente, não fala, mas aqui contém exatamente, realmente não fala. Então, a gente vai ter que determinar isso aqui, tá? E é pelo método mais arcaico do mundo, tá, gente? Se eu tivesse uma proveta, seria mais fácil, mas é literalmente por conta-gotas, tá? Então, eu vou contando gotinhas aqui dentro desse balão e vamos verificar qual, quanto que eu tenho aqui dentro, porque ele não informa para mim o volume, tá? Aqui, ó, vocês podem observar que tá assim, ó, zero. Aí é zero o quê? Só Cristo sabe, né? Então, vamos lá. Então é o seguinte, devidamente parametrado agora, vou colocar a máscara, tá? E aí é o seguinte, tudo a gente vai fazer em, pesando, tá? Ô, vizinhos, por que temos? Não sei. Então é o seguinte, agora realmente é um processo delicado, tá? Eu vou tentar começar por uma segunda câmera que eu tenho bem aqui, tá? Se eu perceber que a imagem está muito ruim, está muito feia, eu vou trocar, tá? Aí eu troco, aí eu gravo pelo celular e aí depois eu vou fazendo as devidas edições, tá? Mas vamos começar primeiro por essa segunda câmera que eu tenho aqui do lado, tá? Vamos ver se essa segunda câmera ela nos agrada. Se ela não me agradar no começo, eu troco, tá bom? Nossa, mas hoje resolveram me estressar, viu? E é assim que funciona aqui, né? De vez em quando o pessoal resolve realmente me estressar. Ai, que delícia. Então tá, né? Para de chorar, mas não resolve. Continua gritando. Então, vou virar, tá? Só para vocês verem. Então, aqui nós temos a balança de precisão,
tá? Tem que chegar um pouco para cá. Isso. Temos uma balança de precisão aqui. Eu acho que é a luz. A luz, ela meio que atrapalha. Vamos ver se tirando a luz, melhora. Não, continua a mesma coisa. Mas enfim, vamos lá. Nesse balãozinho aqui, ó, primeiramente. Peraí, deixa eu agora trocar de câmera para vocês verem de forma decente. Isso aqui vai ser interessante pra caramba. Então, ó, nesse balão aqui, que é um balão de 100 mililitros, eu vou primeiro determinar a massa dele vazio e seco, e aí depois eu vou colocando o líquido gota a gota, tá bom? Então vamos lá, volta para outra câmera. Opa! Ah, tá, peraí. Tenho que explicar um negócio para vocês. A partir de agora, máscara, tá? Então, já estava de luva, então a partir de agora, máscara. Taro, tará significa zerar, tá? Balança. Ó, ele vazio, vou pegar um bloquinho para eu anotar. Ele vazio, ele tem 47, agora não sai a tinta, ele tem 47,30 gramas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ainda mostra ainda invertido. Parabéns. Câmera boa, ótima. Nota zero para você, câmera. Então, 47,30. Agora eu volto para outra câmera. Ligo aqui. Então, a partir de agora, pessoal, vou ficar de máscara, porque eu vou abrir o recipiente, né, a essência, e eu vou tirar, primeiro eu tiro 5 mililitros, faço a pesagem para verificar se a massa altera, se altera muita coisa, tá? Então, ó, eu tiro abrindo o frasco. Ele tem um lacre de proteção, tá? Porque lembra que eu falei que ele é vaporizante? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Se ele permite fazer isso. Aí eu precisava de uma segunda mão, né? Vou tirar 5 mililitros. Peraí. Vou tirar 5 mililitros aqui de dentro. E não permite fazer isso que eu estava querendo. Realmente vou ter que tirar. Ah, perdão. Tem um lacre aqui, uma pontinha, tá? Então agora eu realmente vou tirar os 5 mililitros de essência. Lembrando que do jeito que eu estou fazendo, é o jeito mais rudimentar que existe, viu, gente? E eu estou fazendo isso justamente para a segurança de vocês. E também para não ser preso.
Tá bem viscoso, tá bem difícil de tirar. Se ele só permite eu tirar de um em um, tá? Nossa, vai ser mais difícil do que eu imaginei. Ele não permite com agulha. Olha que legal. Vai ter que ser literalmente da forma bem mais arcaica. Então, eu vou colocar. Então, vamos transmitir para outra câmera. Deixa eu subir agora ela. Agora sobe, né, filha? Percebo que os meus vizinhos são ótimas pessoas, me permitem muito trabalhar, né? Pronto. Então, vou tirar então 5 mililitros aqui de dentro. Por que que o vizinho faz isso, gente? Depois vocês me respondam, tá? Vamos lá. Volta para a balança. Ó, deu 52,50, tá? Ah, pela extração. Deixa eu ver se eu coloquei. Então, eu coloquei aqui dentro, tá? O óleo essencial, 5 mililitros, deu 52,50. Aí, no caso, o que que eu vou realizar? Eu vou realizar um processo de subtração, né? Que a primeira, a, a primeira medida deu 47,30. Nessa segunda, deu 52,50. Então, é só fazer um processo de subtração, tá? Eu paro e eu vou fazer todo o processo de passagem de líquido. Isso vai demorar, tá bom? Então, esperem aí. Quase que 30 minutos depois, todo o líquido transferido, todo o óleo essencial. É claro que sobrou um pouquinho aqui, mas eu acho que ele não vai variar tanto assim. Ah, foi transferido para o balãozinho e deu 109,80. Então, anoto também, 109,80. Ou seja, o final foi 109,80. Aqui eu estou falando de quê? Gramas, tá? Como é um óleo, então a gente vai utilizar aquela conversão, tá? Massa líquido, tá bom? Ah, já volto. A tabela, ela não bateu. Acabei de perceber que ela não bateu os dados, né, de massa aqui que a gente fez. No caso, esse óleo essencial aqui, de massa dele, ele tem 62,50 gramas. Então, eu vou ter que trabalhar com densidade, tá? Então, nesse caso, peguei uma proveta, tá? E aí, essa proveta tá limpinha, tá sequinha, tá bonitinha. Vou transferir o óleo para cá, tá? E aí, nesse caso, a gente vai ter que fazer todo o processo de cálculo de densidade. É rolê demorado, sim, é rolê demorado. Ó, para vocês perceberem que tem 100 mililitros aqui, tá? Tem 100 mililitros bonitinho, só que ainda tem um pouco, tá? Esse pouco eu tenho que saber quanto que é esse pouco. Então, volto para tentar pegar com a seringa. Ele não vai deixar.
Oh, Jesus. Então, vai anotando. Tem 100 aqui. Vou tirar até 95. Tirei até 95. Colocar aqui do ladinho. Para não dar trabalho. Mais. E vou colocar o restinho. Vamos ver quanto que vai dar. Então, tinha 100. Quanto que vai subir? Mais 5 mililitros. Tá? Então, no caso, aqui, né, naquele frasco, tinha 105 mililitros de óleo essencial, tá? E aí a gente vai fazer o cálculo de densidade, tá bom? Essa parte aqui eu vou poupar vocês, a gente vai passar ela, no caso, a fazer o cálculo, para mostrar para vocês o que que a gente vai fazer, e aí eu venho mostrando para vocês todo o processo de diluição, como é que a gente vai fazer, como que a gente determina o teor, tá bom? Aguarda aí. Bem, o processo de diluição é bem mais fácil do que quando você tem todos os dados, tá? Então, eu tirei a máscara justamente para a gente conversar, porque agora eu troquei de câmera, agora é câmera do celular, porque eu resolvi adaptar um pouquinho melhor, tá? Então, agora a gente vai fazer o processo de diluição, tá? Então, agora a gente volta para cá. O processo de diluição vai ocorrer utilizando álcool de cereal, tá? A gente também pode utilizar propileno glicol, tá? Mas o mais interessante é que álcool de cereal a gente sabe a densidade, a gente sabe a concentração. Então, no caso, é só determinar quanto que eu estou colocando aqui, tá bom? Então, vamos trabalhar. E sim, meus anjos, fazendo pesquisas e mais pesquisas aqui no material, né, da literatura, eu descobri que a diluição de óleo essencial, ela não é feita por mililitro, tá? Ela é feita de gotas por gotas, tá? E funciona mais ou menos assim. Pela tabela oficial, 1 mililitro tem 20 gotas, sendo que se eu quero uma solução tópica de 1%, né? 1% de solução, no caso, eu preciso 1% de 200, eu preciso de 20 mililitros de óleo de álcool de cereal, tá? Ou seja, o rolê complicado que eu fui inventar, né? Mas vamos lá. Se eu comecei, vamos terminar. Tô só terminando de colocar as luvas aqui, porque, né? Não é porque a gente não está em um laboratório que eu vou deixar o barco correr solto, tá? Então vamos lá. Só terminando. Então, como eu falei para vocês, a diluição ocorre por gotejamento, tá? Então, no caso, é o seguinte, é feito gota por gota e não mililitro por gota, tá? Então, a cada 10 mililitros disso aqui, desse óleo essencial aqui, tá? Eu vou precisar de, no caso, 200 gotas de álcool de cereal, tá? Então, vamos lá. E aí, para nós aproveitarmos tudo, né? Eu vou colocar aqui, porque já não mais nos interessa a medida, porque eu já defini já a concentração e já defini, tem que trazer o microfone mais para próximo de mim. Eu já defini já quem que vai ser a minha concentração. Minha concentração deu 0,60 gramas por mililitro, tá? E aí eu vou diluir para
esse outro frasco aqui, tá? Então, esse aqui vai ser um nosso frasco padronizado, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos começar com 10 mililitros. Então, 10 mililitros. Lembrando que é gota por gota, né? Vamos acelerar isso aqui. Então, 5 mililitros aqui. Olha o que eu não faço por vocês. Mais 5 mililitros. Ou seja, 10 mililitros de óleo aqui dentro. Para não contaminar, vou pegar outra seringa que eu tenho, porque ele fala, pela tabela, ele fala o seguinte, que a cada 10 mililitros eu preciso de duas gotas, no caso. Ele fala, é muito confuso essa parte da diluição de óleo essencial. Por isso que eu sou a favor que eles comecem a padronizar, tá? Mas aí, no caso, a gente colocou 10 mililitros e ele fala o seguinte, que a cada 1%, se eu quero 1% de solução preparada, né, eu coloco 200 mililitros, 200 gotas. Nesse caso, como eu coloquei 10 mililitros, então eu vou ter que colocar, e é uma diluição, né? Eu vou colocar, então, no caso, 2 mililitros. Viu? O processo aqui é muito complicado, né? Mas aí ele fala o seguinte, ó, 1% de 200 gotas são 2 mililitros de... São 2 mililitros de álcool de cereal. Como eu coloquei 10 mililitros, então aí a gente faz aquela regrinha de 3 marota, tá? Então, vamos lá. Abrir o álcool de cereal aqui. Então, aí abrindo o álcool de cereal. Abrir ele. Cheiro de álcool. Agora que eu entendi que, no caso, então, para cada mililitro é o dobro. Moço, dá para você escrever melhor da próxima vez? A gente tem que entender. Então, 3 mililitros aqui. Eu vou pausar o vídeo porque não tem necessidade de vocês ficarem vendo tudo isso aqui, tá? Ou seja, 10 mililitros, 20 mililitros de álcool de cereal. Diluição pronta, completa, aí na frente de vocês. Daqui a pouco agora, né, eu vou mostrar os cálculos que nós vamos fazer e eu vou falar para vocês qual que é o teor disso aqui. Lembrando que eu só fiz só para 10 mililitros, olha o tanto que ainda falta, tá? Isso aqui é só o meu,
tá? Então, ainda tem que fazer a diluição para os outros, né? Determinar a concentração de todos os outros, tá? E diluir. Por que eu preciso diluir? Para a gente trabalhar com uma coisa mais padronizada e também um pouquinho mais tranquila, tá bom? Um pouco menos arriscado para vocês. Aqui está um vapor fortíssimo de óleo essencial, mas o que eu não faço por vocês, né? Então, até daqui a pouco com os cálculos. Então, pessoal, bora terminar essa aula que tá grande pra caramba? Então, bora terminar. Inicialmente, aquele frasco de óleo essencial que não tinha nem rotulagem, né, nem volume, ele continha dentro do seu interior 105 mililitros, tá? Isso aqui de óleo essencial. Sendo que esse era o volume que continha lá dentro, 105 mililitros. A massa desse óleo essencial, a gente fez por determinação ali de subtração, a gente verificou que a massa desse óleo essencial, a massa dele dentro da proveta, foi de 62,50 mililitros. 50 gramas, perdão. Né? Bem, se eu tenho massa e se eu tenho volume, eu consigo determinar a densidade, tá? E aí, no caso, eu tenho que densidade, começou, densidade é igual a massa sobre volume, sendo que então a minha densidade vai ser igual massa 62,50 dividido por 105. Então eu tenho que a minha densidade ela vai ser equivalente a 0,595 gramas por mililitro. Por conveniência, e porque a gente não sabe se tem algum outro componente ali, vamos assumir que a densidade aqui desse óleo essencial, ela vai ser equivalente à concentração em massa, tá? Massa por volume. Por quê? Porque não temos informação praticamente nenhuma, tá? Se a gente não tem informação praticamente nenhuma ali, então vamos utilizar os dados de densidade, que são dados mais precisos, né? São dados que nós determinamos aqui com balança, bonitinho. Tá. O processo de diluição, depois eu fui entender, ele funciona da seguinte maneira. Para cada 10 mililitros de óleo essencial, eu preciso de 20 mililitros. Eu não sei por que a caneta está fazendo isso, mas tudo bem. Eu vou precisar de 20 mil. Então, a cada 10. A caneta está me avacalhando. A cada 10 mililitros, eu vou estar precisando. Eu vou escrever com o mouse. Eu vou precisar de 20 mililitros de álcool, de cereal. Então, nesse caso, para o processo de diluição ocorrer, o dobro, tá? Beleza. Fizemos todo esse processo, determinamos ali, então que ao final eu tenho, né, um- uma solução preparada com um volume igual, equivalente, no caso, a 30 mililitros, né? Então, nesse caso, a gente tem que determinar qual que foi a massa não, perdão, a concentração do meu álcool para eu realizar o processo de diluição, ok? Então, vamos lá. O álcool estava bem mais tranquilo,
porque as massas, o volume, primeiro, a medição dele estava tranquilinha para ser realizada, e a massa também estava tranquilíssima para ser realizada, tá? Então é o seguinte, do álcool, o volume que a gente utilizou é equivalente a 20 mililitros, e a massa ali desse álcool é equivalente, né, pela pesagem, foi equivalente a 15,80 gramas. Aí o que que a gente faz? Faz o processo de determinação de concentração. Concentração, vamos utilizar o mesmo processo, concentração, massa sobre volume, ok? Então, concentração é igual a massa sobre meu volume. Então, concentração vai ser igual a 15,80 dividido por 20 mililitros. Concentração é equivalente. Gente, deixa eu só ver o que está acontecendo com essa caneta aqui. Por que que ela está fazendo isso? Não descobri por que que a caneta está brincando com a minha cara, mas vamos continuar. Então, concentração é igual a massa sobre volume, ou seja, 15,80 dividido por 20. Ou seja, a minha concentração final ali do álcool é equivalente a 0,79 gramas por mililitro. Beleza, então agora eu já sei a concentração tanto do álcool quanto do da minha essência, do meu óleo essencial. E aí o que que a gente realizou? Nós não realizamos um processo de diluição do álcool, do óleo essencial, perdão. Então, como que eu consigo agora saber a nova concentração, né? Porque aí vamos partir do pressuposto que a concentração do óleo essencial, o início dele era 0,59. E o que eu utilizei 10 mililitros daquilo ali. Então, a gente vai utilizar a fórmula de diluição. Concentração 1 vezes volume 1 é igual a concentração 2, que é o que eu quero achar, vezes volume 2. Concentração 1, qual que é a concentração inicial do óleo essencial? 0,59. Qual que é o volume que eu usei? 10. Concentração final é o que eu quero descobrir, e o volume final é a soma, ou seja, 10 mais 20 mililitros de álcool, ou seja, 30. Concentração 2, então, multiplica aqui e divide por 30. Eu vou fazer de forma rápida, porque eu estou meio cansado, tá, gente? Desculpa. Concentração 2, então, vai ser equivalente a 0,19 gramas por mililitro. Essa é a nova concentração daquele óleo essencial, tá? Que nós trabalhamos. Beleza. Só que agora eu quero saber o teor, né? Porque eu diluí de forma completa, né? Diluí tudo. Então, se eu diluir tudo, eu quero saber qual que é o teor daquele novo balãozão, né? Daquele novo óleo essencial agora diluído, tá? O teor em porcentagem. Para isso, eu vou utilizar a massa original, tá? Do soluto e a soma do que eu utilizei de soluto mais solvente. Se para 10 mililitros de óleo essencial eu preciso de 20, para 105, né? Eu vou precisar de. Aí, no caso, eu não coloquei 105 lá no final, eu coloquei para 95, tá? Mas aí, no caso, a gente pode arredondar, né? Então, vai dar 205, mais ou menos.
que seria o dobro. Então, fica mais ou menos assim. Teor é igual a 105, que é a massa do meu soluto, dividido por 305. Por quê? É 190 mais 105 do meu álcool, tá? Do meu 190 mais 105 do meu óleo essencial, tá? Então tá 305. Então, nesse caso, teor vai ser igual, isso aqui tudo em massa, tá, gente? Teor vai ser igual a 0,34, isso multiplicado por 100, a gente vai encontrar que o teor é igual a 34%, tá? Então, esse é o novo teor daquele óleo essencial, tá? Deixa eu Ctrl X aqui, Ctrl Z aqui. Opa. Então, esse aqui é o novo teor do óleo essencial que eu vou levar para vocês em sala de aula. É claro que todos os outros vão ter teores diferentes, tá? Entretanto, a conta, né, o cálculo é esse, tá? Eu vou mandar isso para vocês, tá? Via WhatsApp, não se preocupem. E qualquer dúvida a gente vai tirando com o tempo, tá bom? Então, para vocês, meus amores, um beijo. Esse quarto aqui tá cheirando muito forte, óleo essencial, mas eu faço isso porque eu gosto do que eu faço, tá? Então, um beijo para todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.